queridos irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com os amados irmãos mais um estudo da Palavra de Deus, acompanhando a série Estudando as Escrituras. E estamos estudando nesses dias, queridos, sobre Deus. Estudamos anteriormente sobre as Sagradas Escrituras, mostramos a sua fidelidade, a sua verdade, a sua inspiração e o valor dela para a igreja. E iniciamos no último estudo falando sobre Deus. É claro que o que nós sabemos de Deus, o que nós podemos conhecer de Deus, na ótica humana, é super limitado. E o que nós conhecemos de Deus e vimos através do último estudo é aquilo que Deus revelou através da sua palavra. Vimos no último estudo, queridos irmãos, um tema que é muito importante para a igreja, que trata sobre a unicidade de Deus. Ou seja, dentro das Escrituras Sagradas, o que ela vai nos ensinar, o que ela vai nos orientar, é que existe apenas um Deus verdadeiro, um Deus que criou o universo, um Deus que sempre existiu, sempre existirá. Um Deus que não tem início e não terá fim. Um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. O tema de hoje, ou o tema deste vídeo, dá início a outra série de estudo. Por quê? Porque tratar sobre a Trindade é algo, digamos assim, exaustivo. É algo que nós não vamos poder esgotar. E o que nós vamos estar tratando a partir de hoje é apenas algo que pode nos capacitar, nos ajudar a lidar, especialmente com algumas seitas que negam sobre a doutrina da Trindade. Antes de darmos prosseguimento, eu convido a todos a se inscreverem em nosso canal, né? Você pode clicar aí abaixo, né, e se inscrever em nosso canal e também dar o seu like, porque aí nós iremos, nos ajudará, né, porque o YouTube ele vai nos dar mais ferramentas, né, quanto mais inscritos melhor, e também vamos fazer o melhor para que todos assim possam estudar conosco a Palavra de Deus, tendo em vista que o nosso canal no YouTube ele tem a visão de tratar sobre Palavra de Deus, através de pregações feitas na igreja, realizadas na igreja, ou então estudos aqui à parte em nosso canal. Então, se inscreva e dê o seu like. Então, meus amados, há muito tempo a igreja cristã ela vem lidando com o fator Trindade, desde do seu nascimento, entendeu? Até os dias de hoje. Então, tentar entender a Trindade sempre há algumas controvérsias. E a partir desse sondar, ou estudar, ou questionar a Trindade, então surgiram algumas heresias, as quais nós vamos ver daqui a pouquinho. Há uma música popular e também secular, daquele conjunto chamado Legião Urbana, em que o vocalista, o Renato Russo, ele canta numa música dessa, eu não estou lembrado bem o nome, ele faz uma pergunta. Ele diz, quem me dera ao menos outra vez, né? Aí ele fala, acreditar que um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Né? Mais ou menos assim, a pergunta é, como explicar? Como explicar que um Deus ao mesmo tempo é três? Interessante que essa frase que o cantor, né, que o compositor ele coloca, né, como explicar? Veja o erro e a falha ali, de interpretação bíblica, no sentido bíblico aqui. Como explicar que um Deus ao mesmo tempo é três? Três o quê? Três deuses? Então veja que ele já abre um leque para vários pensamentos. Ele não fala sobre personalidade, ele fala sobre deidade. Mas em si, queridos irmãos, nós queremos observar nesse estudo que a doutrina da Trindade ela é um dos fundamentos essenciais do cristianismo ortodoxo.
porém uma das mais debatidas e também rejeitadas por grupos conhecidos por pseudos cristãos, denominados antitrinitarianos. Meus amados, a doutrina ela sempre sofreu oposições desde o nascimento da igreja cristã, através dos cristãos primitivos, até os dias de hoje. E vale salientar, queridos, que alguns credos cristãos, e por que não dizer todos, foram elaborados exatamente como uma forma de afirmação e também reafirmação na crença de um Deus triuno, ou seja, uma trindade. E, primeiramente, para esse estudo, nós vamos tomar como base principal, entendeu? Principal e central, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. E também vamos pegar os recursos extras de alguns escritores, de alguns teólogos, para assim nos ajudar a trazer o melhor para vocês. Eu quero tomar aqui, primeiramente, como a princípio de bibliografia, um artigo que foi postado no site da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santo Amaro. Esse artigo tem o título A Trindade da Teoria à Prática. E aqui, meus amados, é afirmado que, pelo menos no contexto brasileiro, que a doutrina da Trindade ela é tida em pouca consideração. Interessante, né? E aqui nós não estamos falando em grupos antitrinitarianos, não estamos falando em grupos pseudo-cristãos, mas estamos falando até mesmo no meio de muitas igrejas, até mesmo sérias, moralmente sérias na sociedade. Então, não tem muita consideração a doutrina da Trindade. O artigo ainda nos diz, queridos irmãos, que as pessoas elas só se interessam por aquilo que entendem que pode ser útil para a sua vida. Ela não vai entender, ela não vai querer compreender algo que ela entende que é confuso para ela. Porque nós não estamos querendo dizer aqui que você vai virar doutor em Trindade. E por que isso? Porque compreender a Trindade é algo exaustivo. Não estou dizendo que é algo difícil ou impossível, mas é algo exaustivo em que você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a palavra, precisa verificar o que outros autores, teólogos escrevem, entendem sobre isso. Precisamos entender, meus amados, o que os pais da igreja primitiva entendiam. Precisamos entender o que os concílios entenderam sobre a Trindade. Então veja que não é algo tão fácil, não é algo tão simples a se discutir, a se avaliar, mas é algo bem exaustivo, em que nós deveremos tirar tempo, ter um tempo, reservar um tempo para estudar e para nos dedicar a essa doutrina. Então, por isso que eu digo a vocês que nós não vamos aqui, digamos, não é um estudo exaustivo sobre, mas é uma base para termos uma compreensão, até mesmo para enfrentarmos algumas seitas pseudo-cristãos que chegam na nossa casa, na nossa porta, e aí vai ensinar um outro evangelho, uma outra realidade bíblica, as quais nós falaremos daqui a pouco sobre esses grupos pseudo-cristãos, né, que chegam em nossas portas. Meus amados, a princípio, nós queremos assim estar dizendo e afirmando que reconhecemos que qualquer grupo dito cristão que negue a doutrina da Trindade não é reconhecido como grupo cristão, mas como grupo pseudo-cristão, ou seja, falso cristianismo ou falsos cristãos. E um falso cristianismo, um falso cristão, é denominado como seita. Seita herética, ou seja, o que é uma heresia? Aquilo que de fato Deus não ensina. Heresia, meus amados, são erros teológicos, erros bíblicos, e que através desses erros, através dessas doutrinas heréticas, então geralmente faz-se uma religião, ou faz um grupo religioso, até mesmo uma igreja. Então, queridos, no estudo anterior,
nós falamos aqui sobre a existência de um único Deus. Então, qual é a base para compreendermos Deus? Entendermos que Ele é apenas um. Que Deus ele é único. Não são vários deuses, mas apenas um Deus. Então vimos no último estudo, que também está em nosso canal, sobre a unicidade de Deus, que há um só Deus, ou seja, a unidade de Deus. E agora nós iremos tentar estudar um pouquinho, compreender um pouco sobre a crença em um Deus que é triuno. Lembrando aqui, queridos, que nós não estamos falando em um Deus que é três, mas veja, um Deus que é triuno. E vamos ver o que significa essa palavra triuno ou triunidade. Ou seja, um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro, queremos analisar aqui nesse estudo sobre os documentos históricos, alguns deles, não são todos, há vários, que vocês podem pesquisar, vocês podem buscar e vocês vão ver vários documentos históricos e também o que os pais da igreja cristã eles reafirmaram, né? E vamos ver aqui que eles reafirmaram, irmãos, a crença da doutrina da Trindade. Tanto esses documentos históricos que vamos citar daqui a pouquinho, como também os pais da igreja, eles reafirmaram, eles confirmaram a sua crença e ensinaram sobre a doutrina da Trindade. Primeiramente, observamos sobre a confissão de fé do Westminster. O que seria, meus amados, a confissão de fé do Westminster? Alguém poderia dizer, por que esse pastor ele cita tanto a confissão de fé do Westminster? Aqui está ela. Confissão de fé do Westminster. O que é esse documento, irmãos? Ele foi elaborado entre os anos de 1643 a 1649. Veja que aqui foi uma assembleia onde reuniu-se vários teólogos, vários pastores, com o fim de quê? De estudar a palavra de Deus. Veja que é a palavra de Deus que foi estudada. E a partir daí houve uma defesa da fé cristã, uma reafirmação da fé cristã. Vários temas doutrinários vocês podem encontrar aqui. A partir dessa assembleia, queridos irmãos, saiu este documento, que tem por título Confissão de Fé do Westminster. Saiu também o Catecismo, o Breve Catecismo de Westminster, e também o Catecismo Maior, que está na biblioteca, não dá para pegar agora não, mas Catecismo Maior. E também o Diretório de Culto, onde lá é explicado como é que nós devemos cultuar a Deus, né? Qual é o culto que Deus aceita? Então vemos que o culto que Deus aceita é um culto simples. Alguém vai dizer, mas Deus, ele é tão grandioso, como é que ele vai, pastor, aceitar um culto simples? Sim, um culto simples. Que culto simples é esse, queridos irmãos? É o culto que ele mesmo instituiu através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. E aí a confissão de fé, queridos, vai dizer o seguinte sobre a Trindade: que na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Ele vai dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora ele explica dizendo o seguinte, que o Pai não é gerado. Quem foi que gerou o Pai? Alguém vai explicar. Sim, para existir uma Trindade, então temos que entender, na verdade, sobre as gerações. Quem foi que gerou o Pai? Então, queridos, a confissão de fé vai dizer o seguinte, que o Pai não é gerado nem procedente de outro ser. Então, ninguém gerou o Pai. Ele vai dizer também que o Filho, ele é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo, ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. Capítulo 2 da Confissão de Fé do Westminster. Então, ele já vai aqui defender a doutrina da Trindade no capítulo 2. Temos também a Confissão Belga, de 1561. O que é que ela diz sobre isso, irmãos? Que conforme esta verdade e a palavra de Deus, nós cremos, ele vai dizer, em um só Deus. Foi o que foi explicado, foi o que foi estudado no último estudo. Que nós cremos em um só Deus. Nós não cremos em vários deuses. Como dizem
as seitas pseudo-cristãs. Eles vão dizer o seguinte: a cristandade, ela crê em 3 deuses, em deuses pagãos. Não, de forma nenhuma. Reafirmamos a crença em um só Deus, que é único em que há em seu ser, que é único em seu ser, em que há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas são realmente, desde a eternidade, ele vai dizer, distintas, conforme os atributos de cada pessoa. Aqui o artigo 8, né, que trata sobre a trindade, um só Deus, 3 pessoas, na confissão belga. Então, queridos irmãos, vemos que há outros documentos que vai estar tratando sobre a trindade e que vai reafirmar a crença em um único Deus e que esse mesmo Deus, ele é triuno. Ele subsiste em 3 pessoas. E aqui queremos também observar que alguns pais da igreja cristã, eles reafirmaram essa crença na Trindade. A começar aqui por Atenágoras, de Atenas, ali no ano 177. Você vai observar isso em um livro chamado Súplica pelos Cristãos. Capítulo 10, os versos 2 e 4. Ele vai dizer o seguinte, queridos: que de fato reconhecemos também o Filho de Deus, e que ninguém considere ridículo que para mim Deus tenha um filho. Aí, com efeito, nós não pensamos sobre Deus e também Pai e sobre seu Filho, como fantasiam vossos poetas, ou seja, os filósofos, né? Com fantasia vossos poetas, mostrando-nos deuses que não são em nada melhores do que homens, mas que o Filho de Deus, ele vai dizer, é o verbo do Pai, em ideia e operação, pois conforme a ele e que por seu intermédio tudo foi feito. Aí ele vai dizer, sendo o Pai e o Filho um só, estando o Filho no Pai e o Pai no Filho por unidade e poder do Espírito. O Filho de Deus é inteligência e verbo do Pai. Se por causa da eminência de vossa inteligência vos ocorre perguntar o que quer dizer filho, e eu direi, diz Atenágoras, eu direi livremente, o filho é o primeiro broto, ou seja, o unigênito, primogênito do Pai. Não como feito, pois desde o princípio Deus, que é a inteligência eterna, tinha um verbo em si mesmo, sendo eternamente racional, mas como procedendo de Deus, quando todas as coisas materiais eram natureza, informe e terra inerte, e estavam misturadas as coisas mais pesadas com as mais leves, para ser sobre elas ideia e operação. E ele finda aqui essa ideia, ou seja, o seu discurso dizendo: igualmente os 3 dias que precederam a criação dos luzeiros são símbolos da Trindade. Ele fala de Deus, o Pai, de seu Verbo, o Filho, e de sua sabedoria, ou o Espírito Santo. Meus amados, o Evangelho de João nos diz o seguinte no seu primeiro capítulo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeiro versículo do capítulo 1. No versículo 14 ele diz ainda: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que verbo é esse, irmãos? O versículo 15 diz: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Foi primeiro do que eu. Então, meus amados, vemos aqui que João, defendendo a divindade de Cristo, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele reafirma, o Verbo era Deus. Então veja que algumas seitas vão dizer, olha, Jesus não é Deus não. Jesus ele é um profeta, Jesus é o anjo Miguel, Jesus ele foi um homem muito bom, Jesus é um semideus, Jesus é um Deus com D minúsculo, mas ele não é Deus. Então observamos aqui, irmãos, que João, em seu evangelho, reafirma a divindade de Cristo.
Mas observamos ainda, queridos irmãos, sobre o conceito de trindade, reafirmando este conceito. E claro que não vamos entrar agora numa ótica teológica. Vamos, a princípio, analisar alguns contextos históricos e também alguns pais da igreja, o que eles diziam. E no próximo vídeo nós adentraremos na teologia da Trindade. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, o evangelista João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim, no versículo 5, capítulo 5, versículo 7, ele diz, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, queridos, porque três são os que testificam no céu. Quem são os três que testificam no céu? O que ele vai dizer? O Pai, a palavra. Vimos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, que o verbo, a palavra grega logos, ou verbo, ou palavra, e aqui a palavra aqui, meus amados, no versículo 7, no grego, está como logos, ou palavra, ou verbo. Então ele fala, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Estes três são o quê? Um. Note que ele não está dizendo deuses. Ele fala de pessoas. Ele fala de personalidade. Mas ele diz que três são um. São o quê? Deus. Apenas o Deus. Então, amados, observamos ainda que não só Antenágoras, não só a nossa confissão de fé do Westminster, não só a confissão belga, ele vai estar reafirmando a crença na doutrina da Trindade, como também vários artigos, vários pais, eles assim reafirmam esta crença. Então, amados irmãos, passando adiante, observamos aqui o outro pai da igreja. Vimos aqui sobre Antenágoras e agora o próximo aqui é Leão, né? O pai da igreja, Irineu de Leão, né? Ali no ano de 189, no ano de 189 depois de Cristo, ele vai dizer o seguinte, queridos irmãos: com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus. Novamente, a afirmação em um só Deus. Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Em um só Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado para a nossa salvação. E no Espírito Santo, que pelos profetas anunciou a economia de Deus. Que ele fala sobre a Trindade, né? Ele fala sobre a existência e a crença da igreja cristã na Trindade. Nós temos também Irineu de Antioquia, do ano 110 depois de Cristo, quando ele escreve a sua carta aos Magnésios. Ele diz o seguinte: existe um só Deus que se manifestou por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Existe um só Deus. Novamente, afirmativa de um só Deus, que se manifestou por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é o seu verbo, saído do silêncio, e que em todas as coisas se tornou agradável àquele que o tinha enviado. Então veja que Irineu de Leão, escrevendo sua carta aos Magnésios, ele fala que existe um só Deus e que esse Deus ele foi revelado, ele foi manifestado através de Jesus Cristo, o seu Filho. O Concílio de Roma, do ano de 382, né, conforme observamos o tomo do Papa Damaso, né, o Cânon 2, diz o seguinte, queridos: anatematizamos todos aqueles que seguem o erro de Sabélio, os quais dizem que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. E aí mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre o sabelianismo, ou sobre Sabélio. Então veja, irmãos, que ele diz, olha, seja anátema, seja maldito, aqueles que dizem que o Pai e o Filho é a mesma coisa, entendeu? A mesma pessoa, né? Não tem personalidade. Então a mesma coisa é o Pai e o Filho, que Sabélio ele ensinava. Santo Anaso,
ele diz o seguinte, que o Pai cria todas as coisas por meio do Verbo, no Espírito Santo, e deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. É o que ele diz aqui, amados. O Pai cria todas as coisas por meio do Verbo, do Espírito Santo, e deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. A unidade. São Cesário de Arles diz o seguinte também, que os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, 19. Antes disso, eles respondem, creio, a tríplice pergunta que os manda confessar sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé de todos os cristãos consiste na Trindade. Percebam, queridos irmãos, que a fé na Trindade, a crença na existência de uma Trindade, ela é antiga. Ela é antiga. Os pais da igreja compreendiam muito bem isso, e a igreja cristã ela ensinava sobre isto. Santo Agostinho ele diz o seguinte, que o mistério da Trindade cristã é o mistério do amor divino. Você vê a Santíssima Trindade se você vê o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Deus. Então, queridos, a princípio, observamos aqui alguns pais da igreja e alguns documentos que comprovam, que afirmam a crença da igreja cristã na doutrina da Trindade. E, em segundo lugar do nosso estudo, observamos aqui a historicidade da doutrina da Trindade, a história dentro disto. Então, irmãos, desde a fase inicial da era cristã, o cristianismo ele foi alvo de perseguições e de discordâncias doutrinárias por parte de muitos segmentos filosóficos e religiosos. A doutrina da Trindade ela ocupou parte central de muitas controvérsias que foram influenciadas pelo judaísmo, que apontava para uma crença monoteísta e da unidade da divindade. Além do judaísmo, o gnosticismo também se opunha à ideia de um Deus triuno, pois viam a matéria como algo mau. O que é isso, irmãos? O que eles vão observar? O gnosticismo ele ia diferir um pouquinho aqui da ideia, mas a mesma coisa. Eles não criam na Trindade. E diziam ainda, como é que pode Jesus ser Deus e vir em carne? Veja que quando João ele escreve suas cartas, ele vai combater exatamente a seita do gnosticismo. O que é que eles vão dizer? Que Jesus ele não veio em carne. Eles negam a questão da matéria. Se na matéria é má, o Deus santo, o Deus divino, não poderia encarnar na matéria. Se na matéria pecaminosa, se na matéria má. Então negavam de fato a encarnação de Cristo. Então, queridos, observamos também o platonismo. Eles acreditavam no Logos apenas como principal criatura de Deus. Então veja que nós nos aproximamos um pouquinho de um segmento pseudo-cristão aqui em nossos dias, que diz que Jesus ele era apenas uma criatura de Deus. Que ele não era propriamente Deus. Ele era apenas uma criatura de Deus. Então, amados, tais correntes filosóficas tiveram muita influência no cristianismo primitivo, dando origem a séries de debates e disputas e também o surgimento de muitas teorias heréticas, de muitas heresias que hoje nós vemos por aí a respeito da Trindade. Ou seja, a ideia era negar a Trindade. E muitas delas, desses segmentos aqui, ainda subsistem muitas seitas e muitos segmentos cristãos e pseudo-cristãos em nossos dias. Vejamos alguns dessas teorias, desses segmentos, para a nossa compreensão. Existia uma teoria filosófica chamada monarquismo. O que é que o monarquismo acreditava? Essa heresia ela surgiu da dificuldade de explicar o elemento divino na pessoa de Jesus Cristo, o mesmo do Espírito, sem cair no erro do triteísmo. Aqui o monarquismo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira delas é o monarquismo modalista. Ele não admitia a existência da trindade ontológica em essência, mas apenas
econômico, ou seja, funcional. Ou seja, ele vai dizer o Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa. Veja que nós cremos em um Deus que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui observamos, queridos irmãos, que o monarquismo modalista, eles criam que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo eram uma única pessoa que se manifestou de forma sucessiva na história. Como explicar isso, irmãos? Ele vai dizer que Deus se manifestou na pessoa do Pai, na criação, na pessoa do Filho, na encarnação, e na pessoa do Espírito Santo, na regeneração. É interessante como nós já vimos alguém tentando explicar, inclusive em uma igreja protestante, uma igreja evangélica, como queiram entender, que o Pai ele se manifestou na criação, o Filho na encarnação e o Espírito Santo na regeneração. Ele vai dividir aqui o seguinte, que o Pai, o Filho passa a existir a partir do Novo Testamento. O Espírito Santo ele passa a existir ou emanar a partir do Novo Testamento. Eles nunca estiveram juntos. Uma coisa, irmãos, que vamos ver mais na frente, que não é verdade. Que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são eternos. Eles sempre existiram. Veja, queridos irmãos, que a palavra de Deus vai dizer que na criação, Cristo estava lá. O próprio Evangelho de João, ele vai dizer, irmãos, no versículo 3 do capítulo 1, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele estava no princípio com Deus. Que princípio era esse? Versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então veja que Cristo estava lá. Cristo não passa a existir a partir do Novo Testamento, ele não passa a surgir, porque ele já existia. O mesmo podemos dizer do Espírito Santo, já existia, porque são eternos, porque é Deus. Então, amados, além do monarquismo modalista, nós temos aqui também o monarquismo dinâmico. Ele vai negar a divindade essencial de Jesus Cristo. Ele nega a divindade de Cristo. Ele afirma que Deus é essencialmente um e que Jesus havia recebido o dinamis, ou seja, o poder de Deus por ocasião do seu batismo. Então, eu já vi algumas igrejas sérias, algumas pessoas ensinando o seguinte: olha, Cristo ele passa a receber poder de Deus, inclusive através para os milagres que ele realizou, quando ele é batizado. Então veja que isso é uma ideia do monarquismo dinâmico, que acreditava que Jesus ele recebe poder de Deus a partir do seu batismo, sendo elevado a uma categoria divina. Esse poder o abandonou poucos instantes antes da sua morte. Então veja que o monarquismo dinâmico ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo não tinha poder antes do batismo. Ele era um homem comum. Ele nunca foi Deus. Então ele passa a receber poder de Deus, poder divino, a partir do seu batismo. E esse mesmo poder sai dele antes da sua morte. O que é que ele vai dizer aqui? Quando Jesus ele é preso pelos guardas ali dos sacerdotes do templo e é levado a Pilatos, levado a Herodes para ser julgado e depois crucificado, observa-se, irmãos, que ele perdeu o poder. O poder foi tirado dele, não tinha mais poder, não tinha mais poder divino. Então veja uma heresia que, inclusive, alguns crentes até ensinam isso, sem saber, claro, não de propósito. E tem também, queridos irmãos, um segmento herético que surgiu no ano de 250 a 336 depois de Cristo. Que segmento é esse? Que heresia é essa? Essa heresia, irmãos, é a heresia ariana, ou seja, arianismo. O arianismo ele recebe esse nome por conta do seu fundador, chamado Ário, que foi um presbítero da igreja de Alexandria. Ário ele era essencialmente unitarista
e negava qualquer possibilidade de haver uma trindade. Ário, ele era unitarista. Ele nega aqui que não existia trindade alguma. Segundo Ário, somente Deus era eterno. Jesus, ele era uma criatura imediatária, gerada do nada por Deus, antes da criação do mundo. Desse modo, o Pai nem sempre foi Pai, pois antes de ter criado o Filho, Deus existia sozinho. O Filho não é eterno, segundo Ário. Interessante, irmãos, que segundo Ário ainda, a importância do Filho estava no fato de que ele foi um instrumento através do qual Deus criou todas as coisas e mais nada. É impossível não associar o arianismo ao que proclamam hoje as testemunhas de Jeová. A testemunha de Jeová ela vai também negar que Jesus Cristo ele é Deus. Ele não vai dizer que existe trindade. O que é que a testemunha de Jeová vai afirmar hoje em dia? Ele vai afirmar hoje. Ele chega na porta, bate na porta, vai ensinar aqueles que são menos apercebidos. Ele vai dizer o seguinte: olha, Jesus ele não é Deus. O Espírito Santo não é Deus. Quem é Jesus? Uma criatura de Deus. Quem é o Espírito Santo? O sopro, ou a força ativa de Deus. Então ele não é Deus, é a força ativa. Por quê? Porque para o testemunho de Jeová, segundo a doutrina ariana, então não existe trindade. Uma outra coisa, irmãos, que observamos ainda, e aqui se dá de uma forma de pergunta: qual foi a reação da igreja frente às heresias levantadas a respeito da trindade? Como foi que a igreja reagiu quando chegou Ário dizendo: olha, Ário era um presbítero da igreja, chegou dizendo: olha, não existe esse negócio de trindade. Trindade, na verdade, não existe. Nós ensinamos isso, mas algo é uma heresia, é o que Ário afirmava. Ele vai dizer: olha, Jesus não é Deus, não existe Espírito Santo e não existe essa relação de Pai. Porque existe um só Deus. Ele negava a trindade. Então, amados, como foi que a igreja ela reagiu a isso? Então a igreja reagiu através de seus concílios. E o que são concílios, irmãos? Os concílios eram reuniões, ou são reuniões, de autoridades eclesiásticas que têm como finalidade ou como objetivo a discussão e também deliberação de assuntos e questões doutrinais, pastorais, assuntos relativos ou relacionados à fé e também costumes em que a igreja de fato deveria observar. Então, os pais, a igreja cristã, ela reage o quê? Através dos seus concílios. E para que o concílio, irmãos? Para combater a heresia. No caso aqui da Trindade, a igreja se reúne em concílios, e foram vários concílios, exatamente para debater muitos assuntos, em especial a Trindade. Nós queremos aqui utilizar como exemplo dos concílios, irmãos, que foram, digamos, os principais, que mais trataram sobre a Trindade. Foram o Concílio de Nicéia, do ano 325, e também o Concílio de Calcedônia, do ano 451 depois de Cristo. O que foi, meus amados, que o Concílio de Nicéia tratou? O Concílio de Nicéia, primeiramente, ele foi convocado pelo imperador Constantino por causa do arianismo. Então lembramos aqui, irmãos, que Arário, ele era um presbítero de Alexandria e levantou algumas questões sobre a Trindade. Então, o que acontece? Havia conturbação, havia muita confusão na igreja. Então, Constantino ele resolveu convocar o concílio em Nicéia para tratar sobre essa questão de Ário, ali no ano de 325 depois de Cristo. O arianismo ele foi rejeitado desse concílio e formulada a seguinte declaração de fé. O que é que saiu, meus amados irmãos, desse concílio de Nicéia? Então, talvez você nunca ouviu falar do credo niceno, só ouviu falar do credo apostólico, mas de Nicéia saiu o credo niceno. Então, eles afirmaram o seguinte, queridos: a declaração de fé foi: cremos, ele vai dizer aqui, cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Aí ele vai dizer: e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado,
continuando aqui, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas vieram a ser, coisas dos céus e coisas na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu e se encarnou, tornando-se homem. Ele vai dizer, sofreu e ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar vivos e mortos. E no Espírito Santo, mas quanto àqueles, ele agora mostra aqui sobre o arianismo, mas quanto àqueles que dizem, tempo houve em que não existia, e antes de nascer ele não era, e que ele veio a existir do nada, ou que afirmam que o Filho de Deus procede de uma reportagem, ou substância diferente, ou é criado, ou está sujeito a alteração ou mudança, a esses, a Igreja Universal, a Igreja Católica, o mesmo termo aqui, declara que são anátemas. Então, meus amados, o resultado do Concílio de Nicéia foi essa declaração de fé, reafirmando a crença da doutrina da Trindade. Ário ele foi excomungado, Ário ele foi expulso da igreja, mas ele continuou, na verdade, pregando sua heresia, e essa heresia, meus amados, chegou aos nossos dias com outra roupagem, com outro rótulo. Então, meus amados, essa declaração do credo de Nicéia colocou em pé de igualdade com o Pai, o Filho e o Pai. Ou seja, ele é da mesma substância do Pai. Não é um Deus diferente e muito menos inferior ao Pai. Porque a ideia aqui era, se você coloca, na verdade, a ideia de trindade, você vai mostrar que o Filho ele era inferior. E aqui, meus amados, o credo ele reafirma a mesma substância do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Concílio de Constantinopla, que se reuniu em 381, observamos as diferenças com relação à divindade do Espírito Santo foram resolveram, porque havia também diferenças ou falta de crença ou heresias. Então veja que a fé que foi deliberada no Concílio de Nicéia, ela foi reafirmada no Concílio de Constantinopla. E veja que a doutrina e a crença no Espírito Santo foi esclarecida. Nos diz assim, meus amados, um trecho do Credo de Constantinopla. Nós cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador de vida, da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho, juntamente é adorado e glorificado. Quem é que nós adoramos? É Deus. Como é que pode, irmãos, a igreja primitiva, os pais da igreja dizer, olha, você adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja, irmãos, ele está dizendo, você adora um só Deus. Um só Deus. Então, queridos, essa declaração afirma que o Espírito Santo não era subordinado ao Filho e nem ao Pai, mas era da mesma substância do Pai e do Filho. Houve aqui, de fato, irmãos, uma igualdade, substância. A outra coisa, irmãos, que observamos nesse estudo é sobre a negação da Trindade em nossos dias. A pergunta é, existe ramos ou segmentos cristãos ou segmentos evangélicos que negam essa doutrina em nossos dias? Sim, existe. As heresias do passado ainda são evidentes no presente e serão no futuro. Com rótulos diferentes, é claro, títulos diferentes. E tais heresias, irmãos, têm levado, como nós observamos, muitas pessoas ao desvio da fé bíblica. Vejamos algumas delas. O unitarismo, ou os unicistas. O que seria, meus amados, o unicismo? Ele teve sua origem em um teólogo cristão do ano 200 depois de Cristo, chamado Sabélio. Lembra que falei aqui sobre Sabélio? Que deu origem ao sabelianismo? O mesmo foi excomungado no ano 220 depois de Cristo pelo Papa Calixto I. Sabélio, ele negava a doutrina da Trindade. Ele afirmava que Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento e que os termos
Pai e Filho e Espírito Santo são apenas diferentes nomes para o mesmo ser divino que é Jesus, né? Os unitaristas. O interessante, queridos irmãos, é que a doutrina ou o ensinamento de Sabélio perdura em nossos dias. O que dizer que você canta em sua igreja uma música, um louvor que por mais que seja bonito, mais que seja tocante, mas aquela igreja ela é unicista. Veja que no ano de 1993, John Scapper, ele trouxe de volta, ele trouxe à tona essa heresia. Veja que a igreja rejeitou a heresia de Sabélio, mas esse John Scapper, ele ressuscitou, ele trouxe de volta no ano de 1993. Veja que, segundo ele havia recebido uma suposta revelação sobre o poder de Jesus Cristo. E ele chega à conclusão dessa revelação, ou dessa suposta revelação, que o batismo deveria ser apenas em nome de Jesus Cristo, e não em nome de uma trindade. Ele vai, algumas igrejas evangélicas dizem o seguinte: olha, esse negócio de batizar em nome da trindade é negócio do catolicismo romano, e nós não devemos batizar em nome da trindade, devemos batizar só apenas em nome de Jesus, e pegam um trecho isolado da palavra para justificar isto. Então, meus amados, observamos que essa doutrina do sabelianismo, então, se você nega a trindade, e se você afirma essa crença que tudo se concentra em Jesus Cristo, a crença unicista, então você é sabeliano. Você, na verdade, defende a doutrina de Sabélio. Então veja, meus amados, que a conclusão dele é que deveria batizar apenas em nome de Jesus Cristo. Para os unicistas, Jesus é o Pai e também é o Espírito Santo. Tudo se concentra nele. Isso deu origem ao movimento chamado Só Jesus, do qual saíram algumas igrejas, entre as quais a Igreja Pentecostal Unida, que é presente no Brasil, cujos missionários unicistas americanos acabaram influenciando a Igreja Voz da Verdade. Aquele conjunto que tem algumas músicas que são bonitas, que são tocantes. Mas veja, meus amados, que essa Igreja Voz da Verdade, ela abraçou essa doutrina unicista. Ela abraçou. Ela teve a influência aqui do movimento Só Jesus. Então veja, queridos irmãos, o que nos diz a Igreja Voz da Verdade. Diz assim: não cremos em três pessoas distintas, uma ao lado da outra. E todos nós sabemos que existe um Deus único e soberano. Aí ele confirma ainda, ele fala ainda, respondendo perguntas lá no site. Não cremos neste conceito de trindade, onde apresenta três pessoas distintas, separadas, pois neste conceito Jesus fica menor e sabemos que Jesus não é o Filho eterno. O ministério de filho é para a remissão dos pecados. Então veja, meus amados, que embora talvez você é fã, você gosta de ouvir, você gosta de cantar, mas veja a base doutrinária do que se prega, do que se ensina. Está claro, não há nada a esconder, está lá, você pode dar uma olhadinha. Ele nega a doutrina, ele nega a crença da trindade. Existiu também um conceito herético chamado modalismo. O que é o modalismo, irmãos? O modalismo tem praticamente a mesma origem do unicismo e é uma forma ligeiramente diferente do mesmo erro. Também nega a doutrina da trindade e afirma que há uma só pessoa divina que se manifesta em três modos. Ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. O Pai teria se transformado no Filho, o qual após a ressurreição se transformou no Espírito Santo. Um negócio meio complicado. Ele vai dizer, olha, uma hora ele é Pai, outra hora é Filho, outra hora é Espírito. E ele vai concluir dizer que o Pai se transformou no Filho, posteriormente o Filho se transformou no Espírito Santo. Então, meus amados, no Brasil, quem defende esse conceito são os adeptos da igreja local, a Igreja Árvore da Vida, que foi fundada por Witness Lee. E temos finalmente aqui o que nós
já sabemos, o que nós já conhecemos, as testemunhas de Jeová. Elas consideram que a Bíblia está repleta de erros e por isso publicaram a sua própria versão, a tradução Novo Mundo, qual você pode conferir aqui. A tradução Novo Mundo. O que eles fizeram aqui? Fizeram uma adaptação para a sua igreja, para seu grupo, para o que tu chama igreja, para a sua doutrina, para a sua fé. Pegaram a Bíblia, pegaram os originais a partir da versão inglesa, eles aí mudaram versículos para adaptar o que eles creem. Por exemplo, em Hebreus, fala sobre a adoração a Jesus Cristo. E todos os anjos de Deus o adorem. E nós sabemos, irmãos, que a adoração somente a Deus. Não é verdade? A minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer isso. Que todos os anjos de Deus o adorem, se referindo a Jesus Cristo. O que é que a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas fez? A Bíblia da Testemunha de Jeová. Pegou esse texto e colocou: e todos os anjos prestem homenagem. A homenagem é diferente de adoração. A homenagem você homenageia uma pessoa porque ela aniversariou, homenageia uma pessoa pelo seu dia, e é homenagem, é diferente de adoração. Então, as Testemunhas de Jeová consideram a Trindade uma doutrina de Satanás. Esse livro aqui, que é de 1990, tem por título aqui: O Homem em Busca de Deus. Ele vai falar sobre a Trindade, ele vai comparar a Trindade com algumas deidades pagãs. Vocês podem ver aqui na página 277. O que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que o ensino da Trindade foi que o único Deus verdadeiro, Jeová, tem sido afundado no atoleiro da teologia do Deus Cristo da cristandade. A próxima consequência lógica dessa teologia foi que, se Jesus realmente era Deus encarnado, então a mãe de Jesus, Maria, obviamente era a mãe de Deus. Com os anos, isso tem levado a veneração a Maria de muitas diferentes maneiras, apesar da total falta de textos que falem de Maria no papel de importância, exceto com a humilde mãe biológica de Jesus. Então, amados, observamos aqui que e aqui nós temos outros trechos que ele vai desfazer totalmente da Trindade. Ele vai dizer, por exemplo, na página 276, ele diz o seguinte: os debates duraram décadas para conseguir uma conformidade final, foram necessários mais concílios, autoridades de diferentes imperadores, e o recurso do banimento foi uma vitória para a teologia e uma derrota para os que apegavam as Escrituras. Então, o que é que ele vai dizer aqui, irmãos? O que ele está dizendo? Ele se refere ao concílio de Nicéia, que rebateu a doutrina de Ário. O que é que ele vai dizer? Que Ário aqui estava correto, estava certo. Ele vai levantar Ário e vai dizer que o concílio de Nicéia foi errado. Por quê? Porque o recurso que a igreja usou foi banir aqueles que defendiam as Escrituras. Mas aí, queridos, se você pega esse livro aqui, você verá que ele faz uma comparação. Por exemplo, algumas culturas pagãs. Ele vai se referir, por exemplo, ao Egito antigo, os deuses que têm uma tríade. Ele não se refere à trindade, ele refere à tríade. Ele vai para a Índia, ele observa que existe uma tríade entre os deuses hindus também, e por aí vai. Então veja que é uma negação, na verdade, da Trindade. Na página 279 ele diz: debates divisórios sobre aspectos do então ainda em desenvolvimento ensino da Trindade continuaram a causar tumulto na cristandade. Então veja que ele diz o seguinte, que a Trindade causou, o debate da Trindade causou tumulto, e que não existia Trindade antes disso. E nós vamos ver mais na frente, observando a Bíblia, que a igreja cristã entendia que havia um só Deus, que subsistia em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus amados, para as testemunhas de Jeová, o que é que eles entendem de Jesus Cristo? Que Jesus Cristo ele era um Deus com D minúsculo. Assim traduzem de uma forma indevidamente João capítulo 1, versículo 1.
quando ele diz, né, no princípio era o verbo, ele vai dizer, era a palavra, né? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando você pega a Bíblia, ou a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, você vê que no final, quando ele diz, e o verbo era Deus, esse Deus está com D minúsculo. Observa depois. Entendeu? O que ele está dizendo? É um Deus irrelevante, é um Deus de menor grau. Eles negam que Jesus tenha o poder para fazer expiação dos nossos pecados. Ou seja, Jesus não morreu para salvar ninguém. Jesus não morreu para expiar pecado de ninguém. E também negam a ressurreição corpórea de Cristo e a sua vinda visível. Eles dizem, irmãos, que Jesus recebeu o nome de Miguel e o de arcanjo. Ou seja, quem é Jesus? Ele é Miguel, o arcanjo Miguel. E aí cabe uma pergunta às testemunhas de Jeová. Jesus, ele era um Deus com D minúsculo ou era um anjo? Ou era um profeta? Porque algumas literaturas antigas, eles nunca disseram o que Jesus era. Se ele era humano, se ele era um profeta, se ele era um anjo, se ele era um Deus, um semideus, o que Jesus era. Entendeu? Então, amados, o Espírito Santo, que na verdade seria a sua força ativa, o sopro, o vento, a força de Deus, consiste no Espírito Santo. Portanto, irmãos, eles não consideram o Espírito Santo como uma pessoa divina. Então, veja, quando estudamos sobre a Trindade, nós cremos que a Trindade ela é divina. Por quê? Porque a Trindade é Deus. Um só Deus. Um Deus triuno. Um Deus que subsiste em três pessoas. Então, no próximo estudo, nós iremos estudar sobre a teologia, a doutrina da Trindade, a doutrina bíblica. Vamos aprofundar mais no contexto bíblico. Esse estudo de hoje, esse estudo que nós assim trouxemos para vocês nesse vídeo, ele traz como alguns aspectos históricos, né? Tratamos sobre alguns pais que confirmavam, que afirmavam a crença na doutrina da Trindade. E nos próximos estudos, nós teremos o próximo aqui sobre alguns aspectos bíblicos da doutrina da Trindade. Vou mostrar agora na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus, de fato, dê entendimento e que tenhamos o cuidado de não cair nas ciladas que Satanás tem levantado, não só agora, mas também no passado e também no futuro, através de ensinos heréticos, de ensinos revestidos de cristianismo e que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Que Deus, pois, assim abençoe sua vida e que a cada dia você se fortaleça no Senhor e na sua palavra. Que Deus abençoe.